Obrigado, pastor. Que alegria imensa estar aqui com os irmãos. Nem preciso falar da satisfação de poder estar mais uma vez nesta igreja. Louvo a Deus pela generosidade do pastor Alberto, que sempre me dá essa oportunidade, sempre me dá esse privilégio e essa alegria. Estar aqui entre irmãos queridos, alguns a gente demora para ver. Uma das coisas boas é de vez em quando ser surpreendido por alguém que aparece lá na PIB, né? Na PIB História, de vez em quando aparece alguém daqui e alegra o coração da gente, é uma surpresa sempre boa. De vez em quando chega uma família assim, às vezes eu nem estou sabendo, na hora que eu estou já dirigindo o culto, que eu olho para alguém, isso aqui não é daqui. E dou aquela viajada para o Brasil, às vezes para Emanuel especificamente. Mas quero dizer do nosso convite para nos visitarem lá. Não vão todo mundo de vez não, fica mais difícil para receber lá em casa. Mas se for aos pouquinhos fica mais fácil. Mas espero poder ter a alegria de recebê-los lá. Eu sei que muitas pessoas vão à Flórida, mas acham que a melhor parte da Flórida é o Mickey. Aí vão direto para Orlando. Não, vocês estão perdendo a melhor parte, certo? Então, se você for passear pela Flórida, eu sempre digo isso lá, nunca deixe de incluir a PIB no seu roteiro. Sempre passe por lá. Você vai conhecer um pedacinho do Brasil incrustado ali nos Estados Unidos, literalmente um pedaço do Brasil, um pedaço gostoso do Brasil. Vai ser uma alegria receber vocês lá, podem ter certeza disso. Quero trazer a saudação da nossa igreja, a saudação dos pastores batistas brasileiros da América do Norte, mas, claro, a saudação pessoal de Alice. Espero numa próxima ocasião tê-la com a gente aqui. Dessa vez ela não conseguiu vir, está lá envolvida, inclusive com os netos, né? Agora nós temos 2 netos, Deus foi tão bom com a gente que já vieram 2 juntos, né? Nossa filha mais velha teve uma bebê e 4 meses depois a filha mais nova teve um bebê. Então a gente tem hoje um casal de netos. Estamos curtindo essa fase deliciosa da vida da gente, maravilhosa. Estava comentando com o pastor Herbert, o pessoal fazia uma propaganda, mas eu não acreditava. Hoje eu sei como é, né? Hoje eu estou sentindo isso e é muito bom viver essa fase da vida. Mas, irmãos, que satisfação estar aqui. Eu queria aproveitar esse tempo de que nós dispomos aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus que tem falado ao meu coração de modo particular ultimamente, porque tem a ver com a missão da igreja, tem a ver com a responsabilidade, a tarefa da igreja de Cristo, mas tem um caráter incrivelmente pessoal e individual. Por isso, acho que seria interessante voltar à Palavra de Deus para esse texto das Escrituras, que está no Evangelho segundo João. O capítulo é o capítulo 1 e os versículos de 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos lembrar um pouquinho do contexto. Estamos aí no início do ministério de Jesus. Jesus começa a aparecer. Nesse capítulo 1, um personagem importante da história é João Batista. João Batista apresenta Jesus, se você voltar lá para o versículo 29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma declaração muito importante e muito preciosa para apresentar Jesus e seu ministério. Frase que ele repete parcialmente nesse texto que lemos versículos depois. Então nós temos João Batista, um personagem muito importante da história. É o precursor, é aquele que vem preparar o caminho para o ministério de Jesus. Nós temos aqui
A referência a Simão Pedro, não preciso falar muito sobre ele, mas nós sabemos quem foi Pedro na história da igreja. Nós temos uma referência ao próprio Jesus, que faz parte da história. Mas eu queria chamar a sua atenção especificamente para alguém que não tem tanto destaque nesse e em outros textos, que é André. Eu queria que a gente desse atenção especial a André, porque aquilo que ele faz naquele instante não é algo pontual, é uma postura, é uma atitude, é um comportamento que vamos ver repetido em outros momentos das narrativas dos evangelhos. E eu queria que a gente mirasse no exemplo de André para nele perceber algum referencial. Para que a gente possa avançar nessa direção, eu queria que a gente pensasse na dimensão presente, na dimensão futura e na dimensão por vir, na dimensão eterna daquilo que André fizera nesse texto e nesse momento. E a começar então pela realidade presente, eu queria pensar nessa missão de conectar. André aparece nesse texto como aquele que leva Simão a Jesus. É como se ele entendesse que a sua tarefa, o seu papel era conectar pessoas com Jesus. Ele era um construtor de pontes. Mas pastor, vai deduzir isso aí só desse texto? Não, vamos caminhar um pouquinho mais. Se você for, por exemplo, para João, ou para esse texto de João 42, é a história de quando ele leva Simão a Jesus. Mas vamos para outra história, outro episódio. Quando você chega lá em João 6, a história conhecida da multiplicação dos pães e dos peixes, o texto diz o seguinte: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Eu sei que você se lembra de quem fez o milagre, foi Jesus. Eu sei que você se lembra do menino que deu os pães e os peixes, embora não saiba o nome dele. Mas você tinha percebido quem foi que levou o menino para Jesus? Quem foi que fez a conexão, quem fez a ponte? André. Foi ele que fez a relação, estabeleceu a relação mais uma vez. É interessante, André não tinha os peixes necessários e os pães. André não tinha o poder para realizar o milagre. Mas André foi fundamental para que o milagre acontecesse. Ele foi instrumento para que o milagre fosse possível, com discrição. Não aparece como personagem protagonista da história, mas a referência é clara. É ele quem identifica alguém que tem o recurso do qual Jesus necessita, o que Jesus deseja usar para realizar o seu milagre, e ele faz com que aqueles recursos cheguem até Jesus. Deixa eu pegar só mais um exemplo, para a gente não ficar gastando muito tempo nessa parte, mas o outro exemplo está no capítulo 12 do mesmo Evangelho segundo João, versículos de 20 a 22, nós temos a história de quando André conecta os gregos a Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Só para abrir um parênteses aqui, a designação gregos é uma expressão genérica para falar de povos gentios, daqueles que não eram judeus, né? Então não eram exclusivamente gregos, possivelmente havia pessoas de outros lugares, mas a referência é um tanto genérica. É possível que fosse um grupo vindo especificamente da Grécia, mas é pouco provável. Convém lembrar que a cultura helênica tinha dominado o mundo. Então, é como se houvesse uma distinção entre judeus e gentios, e os gentios fossem frequentemente chamados de gregos. Havia alguns gregos, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Eles não conheciam os personagens da história, não conheciam os apóstolos, mas acharam Filipe. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Na hora que Filipe soube que era preciso fazer uma ponte entre alguém e Jesus, ele procurou quem? André. O cara da conexão é André. Se o negócio é acesso, o camarada é André. Vou recorrer a ele. E Filipe vai a André, e eles levam aqueles homens até Jesus. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, mas quero só destacar isso. André entende que a tarefa dele e a responsabilidade dele é tornar possível
a relação entre Jesus e alguém, levando alguém a Jesus. E aqui eu quero lembrar a você que talvez o nosso ministério, nossa missão, não seja realizar grandes milagres. Talvez não seja ficar famosos como grandes evangelistas. Talvez não seja ter destaque entre as pessoas, ocupar esta ou aquela posição na igreja ou no reino de Deus. Eu quero que você entenda que aquilo que André realiza é especificamente aquilo que cada um de nós, e todos nós, sem distinção, podemos fazer. Ele compreende que a sua postura e a sua atitude deveria ser simplesmente a postura e a atitude de alguém que conhece a Jesus, que vê a necessidade que alguém tem de conhecer a Jesus e percebe que ele pode ser o elo, ele pode ser o ponto de contato, ele pode ser o construtor da ponte, ele pode ser a conexão. Então, eu queria que nessa dimensão a gente entendesse que nossa missão presente é conectar pessoas com Jesus. Mas se avançarmos um pouquinho mais, vamos perceber que há uma dimensão futura. Há um aspecto futuro nessa história que não aparece nesse texto ainda. É quando a gente entende que, na verdade, a nossa ação presente abre caminho para acontecimentos futuros sobre os quais nós não temos controle. Deixe-me repetir isso. A nossa ação presente abre caminho para acontecimentos futuros sobre os quais nós não temos controle. E nós não temos como medir, nós não temos como mensurar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, ele fala um pouco dessa percepção do nosso papel e da nossa missão. E ele diz, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículos 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo tem o cuidado de deixar claro que nós temos tarefas e missões, mas que a obra não é nossa. A obra não é nossa. A missão de transformar pessoas não é nossa. A tarefa de salvar vidas não é nossa. A responsabilidade de operar transformação na vida das pessoas não é nossa. Eu sei, abrindo parênteses aqui, que às vezes a gente tem uma vontade imensa de ter o poder para transformar alguém. Não é? Não vale pensar, não, vou nem falar. Mas não vale pensar em pessoas agora não. Mas a verdade é que a gente tem sim, a gente tem aquela vontade imensa. Entenda. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Quem consegue transformar pessoas é Jesus, pelo poder do Evangelho. Essa parte não é minha, essa tarefa não é minha. Quando Paulo entende que quem dá o crescimento, quem realiza o milagre, quem opera a transformação, quem faz a obra é Deus, primeiro ele está vacinado contra o orgulho. Olha, quem planta, quem rega não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma, porque o verdadeiro milagre é o crescimento da planta. Não o ato de plantar ou de regar. Por outro lado, é a percepção de que muitas vezes Deus pode e vai fazer muito mais do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos mensurar. O que isso tem a ver com a história de André? André viu seu irmão, levou seu irmão a Jesus. Jesus não viu apenas o irmão de André. Ele viu Simão, a quem deu o nome de Cefas, de Pedro, que se tornaria, se não o maior, um dos maiores líderes de toda a história da igreja. O que Jesus estava antevendo ali era tudo quanto Pedro significaria na história da igreja. O apóstolo Pedro, o mártir Pedro, o líder Pedro, aquele que pregaria no dia de Pentecostes com milhares de conversões, aquele que ousadamente falaria diante do sinédrio, aquele que faria diferença na história da igreja, falível sim, cometeu vários erros sim, mas alguém que seria instrumento precioso nas mãos de Deus. Eu quero dizer isso porque André não tinha no seu radar, não tinha na sua capacidade de visão, na sua percepção,
tudo quanto Deus faria através da vida de seu irmão, aquele que ele simplesmente levara até Jesus. Há quase 100 anos, especificamente 92 anos, no ano de 1934, havia um adolescente de 15 anos que morava com a família numa fazenda de gado, nas imediações da cidade de Charlotte, North Carolina. Um adolescente que tinha conhecimento da igreja, que crescera na igreja, mas que nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ia com seus pais, mas não conhecia Cristo pessoalmente. Naquele ano, 1934, igrejas daquela região convidaram um evangelista itinerante chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham começou a fazer uma cruzada e por várias semanas esteve pregando ali. E numa tenda improvisada e simples, aquele garoto um dia foi lá ouvir o Mordecai Ham. Não era a sua prioridade, ele gostava muito, era de beisebol, mas a curiosidade o levou até lá. Ele ouviu uma vez, achou interessante, foi outra vez e outra vez. E de alguma forma, embora ele tivesse alguma familiaridade com a mensagem da Bíblia, aquela mensagem, aquela palavra falou ao seu coração. Ele percebeu que havia alguma necessidade. Depois de ir algumas vezes e ouvir aquelas mensagens, no dia ou na noite de 1º de novembro de 1934, na verdade poucos dias antes daquele garoto completar 16 anos, quando Mordecai Ham terminou de pregar e fez o apelo, convidando pessoas para entregar a vida a Jesus, aquele garoto começou uma profunda luta interior. Eles cantaram todo aquele hino, Just As I Am, que nós cantamos com um tal qual estou. O hino terminou e o evangelista resolveu continuar no apelo, pediu outro hino. E a congregação cantou outro hino. Somente na última frase do segundo hino, aquele jovem se levantou para ir à frente. Mais tarde ele comentaria que parecia que havia chumbo em seus pés. Mas ele conseguiu caminhar até a frente e entregou sua vida a Jesus. Era 1º de novembro de 1934. O nome daquele garoto? Billy Graham. 24 anos depois, numa cruzada, Billy Graham convida Mordecai Ham para dar uma palavra. Via a gravação desse momento, quando aquele idoso, agora com seus 81 anos, ia ao microfone e dizia: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Entenda, não estava no radar de Mordecai Ham que aquele adolescente se tornaria um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Ele jamais imaginaria que aquele adolescente um dia falaria para mais de 215 milhões de pessoas pessoalmente, presencialmente, em mais de 185 países. Se formos pensar no alcance das gravações, das entrevistas em televisão, em rádio, é impossível mensurar quantas pessoas ouviram a palavra de Deus através daquele homem, através daquele garoto. É impossível avaliar isso e certamente muitos e muitos dos frutos do seu ministério, nem ele conseguiu mensurar ou conseguiu avaliar. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através da vida de alguém a quem nós simplesmente levamos a Jesus. Como André não tinha, como Mordecai não tinha. Porque na verdade quem faz a obra não somos nós. Por isso Paulo entende que a nossa parte é tão pequena, ínfima, insignificante. Eu só plantei, Apolo regou, isso não é nada. Mas há um Deus todo-poderoso que realiza obras grandiosas. E Ele nos dá o privilégio de tomar parte no seu agir.
Eu ainda luto com aquela expressão bíblica quando diz que nós somos cooperadores de Deus. É brincadeira. É brincadeira. É como se Beethoven me chamasse para compor uma música com ele. E ele faz a sinfonia toda e eu nem dou pitaco direito e ele no final bota o nome dele e o meu. Cooperador de Deus, quem sou eu? Quem somos nós? Mas Ele nos dá o privilégio de tomar parte da história, uma parte pequena que seja. Mas Ele nos dá a honra e a alegria de tomar parte nessa história. Mas ainda uma dimensão eterna. Ainda uma perspectiva futura do porvir. Cerca de 3 anos depois daquele momento em que André levou Simão Pedro até Jesus, eles estavam agora no cenáculo, Jesus tomava com eles a última ceia. Naquela noite Jesus seria traído, preso, em seguida julgado, levado à cruz. A obra da salvação se concretizaria. Mas Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz: não beberei desde agora deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Sabe o que aconteceu naquela mesa da última ceia? André estava lá. E sabe quem estava ao lado dele? O irmão dele. O irmão que ele levara para conhecer Jesus. Nós não participamos daquela ceia. Mas de acordo com a promessa de Jesus, um dia nós cearemos com Ele na eternidade. Será que na mesa ao nosso lado haverá alguém que nós levamos para Jesus? Será que na mesa ao nosso lado haverá pessoas participando conosco do reino celestial, a respeito das quais nós temos a alegria de dizer que nós fomos parte do plano de Deus, da realização de Deus? Será que pessoas que nós conhecemos hoje, um dia estarão conosco na eternidade, simplesmente porque nós fomos construtores de ponte, porque nós nos tornamos conectores? Eu não preciso ser milagroso, eu não preciso ser poderoso, eu não preciso ser grande em nada, eu só preciso ser instrumento nas mãos de Deus, para que alguém conheça Jesus. Quem realiza a obra é Ele, quem faz o milagre é Ele, quem transforma é Ele. Eu não tenho poder nem mesmo para entrar na mente das pessoas e forçá-las a se converterem, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso entender que se eu sou um construtor de pontes, eu posso conectar pessoas a Jesus. E é por isso que, ao escrever aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você já percebeu o que ele está dizendo aqui? A primeira parte da história a gente entende fácil. Jesus veio ao mundo para que nós fôssemos reconciliados com Deus, a gente sabe disso. Nós somos conectados com Deus através de Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta. Por meio dele temos acesso à graça de Deus, ao trono de Deus. Recebemos gratuitamente a vida eterna, essa parte a gente sabe. Mas entenda, o ministério da reconciliação nos foi confiado a nós. A palavra da reconciliação nos foi confiada a nós. A tarefa de dar prosseguimento ao estabelecimento dessa conexão é nossa. É nossa. Eu não apenas fui reconciliado com Deus por Cristo Jesus, pela sua graça. A mim foi atribuída a tarefa de ser ministro da reconciliação. Eu estou no mundo para conectar pessoas com Deus. Eu estou no mundo para levar pessoas a Jesus. Eu estou na terra para que as pessoas conheçam a Cristo. Esse é meu papel, essa é a minha missão, essa é a minha responsabilidade, essa é a minha tarefa.
Quando eu entendo isso, eu me lembro que o que confere esperança eterna à minha vida é minha relação com Cristo. Mas o que confere valor à minha vida é o ministério da reconciliação. Cristo me deu gratuitamente a certeza da vida eterna. Mas enquanto eu estou aqui, o que vai conferir significado à minha vida é se eu sou instrumento nas mãos de Deus para levar pessoas a Jesus. Eu queria que você tivesse não apenas o desejo, mas o sonho de um dia, na glória celestial, quando estivermos na mesa do Senhor, ao nosso lado, estarem aqueles que nós levamos a Jesus. Curve sua cabeça. Pai querido, nós não temos palavras para agradecer a bênção da salvação, que nós não merecemos, Pai, é graça tua, é dádiva tua, é presente teu. Não temos como agradecer, Senhor, a misericórdia que perdoa os nossos pecados e que nos torna herdeiros da vida eterna. Mas, Pai, queremos que tu nos convenças do nosso ministério, da nossa tarefa, da nossa missão. Pai, nós convivemos com pessoas que não conhecem a Jesus. Nós caminhamos ao lado de pessoas que não conhecem a Jesus. Pai, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, mas dá-nos sobretudo paixão, para que nossa vida seja instrumento, para que pessoas estejam conectadas contigo. Usa-nos, Pai, usa-nos como instrumentos teus, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a entender estratégias para levar pessoas para a igreja, para outros lugares, para compartilhar com pessoas, para falar com pessoas. Pai, nós temos tantos recursos hoje de comunicação disponíveis. Que o nosso dia a dia, Senhor, seja gasto com a clara preocupação e o grande desejo de levar pessoas a Jesus. Dá-nos a alegria de caminhar para a eternidade convictos de que pessoas que aqui conhecemos estarão conosco para toda a eternidade, porque um dia nós as levamos a Jesus. É a oração que fazemos em seu nome. Amém.